O presidente Lula, né, nessa entrevista à TV Cidade do Ceará, que o Gulino citou, essa entrevista que ele deu hoje de manhã, ele disse que tem planos maiores para uma eleição estadual para o ministro da Educação, Camilo Santana, né, que o PT inclusive vê ele como uma possível liderança que pode crescer aí depois da era Lula, né, podemos dizer assim, se ele de fato for reeleito. Vamos ver. Não, eu acho que o Camilo não tem essa pretensão. Veja, eu prefiro do Camilo viajando esse país. Ou seja, na hora que ele deixa o Ministério e assume o Senado, ele tem mais mobilidade de viajar ao Brasil e de falar coisas que, como ministro, ele não pode falar. Então, ele vai ser um cabo eleitoral muito importante para a minha campanha, ele vai ser um cabo eleitoral muito importante para a candidatura aqui do estado do Ceará, não só para o governador, para os senadores, para os deputados federais, mas eu acho que o Camilo é uma liderança importante que tem que ser utilizado a nível nacional para que as pessoas possam conhecê-lo melhor também e para que a gente possa começar a criar novas lideranças a nível nacional. Tá aí, Paulino, uma nova liderança, Camilo Santana, que também está coordenando a campanha do presidente Lula. É um nome que tem uma popularidade, né, importante ali no estado do Ceará e que pode ser uma possível liderança mesmo, como ele disse, né? O PT precisa lançar novos nomes com abrangência nacional, que sejam conhecidos nacionalmente, para fazer frente à quantidade de nomes que a direita lança, que a direita já tem, que são nomes já nacionais, como, por exemplo, Nicolas Ferreira, o próprio Flávio Bolsonaro, agora como candidato, enfim. A sucessão na direita está muito bem encaminhada, mas no PT, a partir do momento em que Lula deixar a sua atividade política, ainda há espaço e ainda há necessidade de se criar novos nomes, novas lideranças. Camilo Santana, à frente da Secretaria de Educação, e à frente do que se fez no Ceará em relação à educação, é um nome importante, porque sempre que alguma pesquisa pergunta para o eleitor qual deve ser a prioridade do próximo presidente, e aí eu estou falando de prioridade, não de qual é o principal problema do país, mas qual deve ser a prioridade de uma nova gestão, o que surge em primeiro lugar é sempre educação. A população tem a consciência de o quanto a educação é fundamental para o desenvolvimento da família, dos filhos. Os próprios jovens valorizam muito a entrada em boas faculdades, enfim. É um mote que sempre interessa a maior parte dos eleitores. Então, Camilo Santana é, de fato, um nome com potencial. Mas precisa ser apresentado, precisa ser conhecido e precisa ser relacionado com Lula. Pois é, e aí tem uma outra liderança, né, que a gente já conhece, que está disputando aqui, que vai disputar o governo do estado de São Paulo, que é a Haddad. Como é que fica nesse jogo aí? Haddad também é um nome bastante ligado à educação. Agora, é hoje o principal nome a substituir Lula em caso de quando Lula deixar a política. Isso já aconteceu na eleição de 2018. Haddad teve até um bom desempenho naquela eleição, um desempenho nacional. Foi apresentado como herdeiro de Lula, quando Lula estava com a candidatura, ele não poderia ser candidato. Então é o primeiro nome que vem à cabeça dos eleitores quando se fala em substituir Lula. Mas nesse momento, a partir dessa declaração, há então já um segundo nome que Lula lança e que, acredito, não fará sombra sobre Haddad. Haddad tem uma missão bastante difícil em São Paulo, que é de ser um candidato com chances de ir para o segundo turno, e ele demonstra isso já agora nas primeiras pesquisas. Então, me parece que a liderança de Haddad como o segundo de Lula é incontestável.
Bom, e assim, também o Camilo Santana ainda não é um nome nacionalmente conhecido, ainda tem que ter um trabalho aí de imagem para que ele de fato se torne uma possível liderança com uma representação maior, né, nas eleições, nas futuras eleições, no caso.